Oiê, eu sou a Milena, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. Então já pega essa bolha de crescer, se acomode e bora pro vídeo. Bom, de materiais pra gente fazer esse vestido, eu vou estar usando essas três linhas aqui da Amigurumi. Essa rosa bem clarinho, eu acho que é um rosa bebê. Esse amarelo bem claro também. E esse aqui que é a cor Gardenia. Essa aqui foi que eu usei pra fazer o meu vestido, então o link do meu vestido vai estar na descrição do vídeo. Eu vou colocar depois a numeração e a cor certinha também na descrição do vídeo. De agulha, eu vou estar usando essa aqui, a Duna 3.0. Vou estar usando a minha agulha de tapeceiro também. E esse vai ser o tecido que eu vou estar usando. Ele é bem fininho, eu acho que ele é tricoline também, mas eu vou colocar na descrição também o nome dele. Então, agora a gente vai começar a fazer as nossas florzinhas. Bom, a referência que eu vou estar usando para fazer esse vestido vai ser essas duas imagens, onde a parte de cima é trabalhada em crochê e na parte de baixo vai ser um tecido. E também vou estar usando a referência do meu próprio vestido, que vai estar na descrição do vídeo, e também que a parte de cima foi em crochê e na parte de baixo foi tecido. Bom, pra gente começar a fazer o miolo da nossa flor, eu vou pegar aqui a minha linha e vou fazer um anel mágico. O anel mágico a gente vai fazer desse jeito assim. A gente segura esses dois pontos. Passa por dentro desse jeito assim. Vem com a agulha. Puxa. E faz um nó. Desse jeito. E aqui dentro, eu vou fazer 12 pontos altos. Então, tenho aqui a minha primeira correntinha, que é um primeiro ponto alto. E aqui dentro eu vou fazer 12. Então, temos um, tenho aqui agora feito meus 12 pontos altos. E essa cordinha aqui a gente vai puxar eles para poder unir todos eles, para ele ficar desse jeito, bem unido e bem fechado. E agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo para unir todos. Já tenho o miolo da nossa flor pronta. E agora eu vou cortar o fio que sobrou para depois a gente arrematar. Bom, cortei e já coloquei a linha rosa para subir as nossas pétalas. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas. Então, a primeira, segunda e a terceira. Agora aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos. E aqui eu vou fazer só um meio e vou segurar essa argolinha. E no próximo eu vou fazer um ponto novamente, desse jeito. Desse jeito. E agora eu vou vir com o próximo fio e vou puxar todos. Eu não tô usando a linha Amiguri, eu vou fazer só 3. Mas se você estiver usando uma linha mais fina, você pode fazer mais outras pétalas, mais alguns pontos altos. Então, eu vou subir 3 correntinhas. E no próximo ponto, eu vou fazer novamente os 3 pontos altos. Mas desse lado, como não tem a correntinha, eu vou fazer eles normais e vou estar segurando a parte de cima. Desse jeito, das alcinhas. Então, eu venho e faço meu terceiro ponto alto. Desse jeito. E venho e puxo todo o fio. Ficando desse jeito, faço novamente 3 pontos altos. Então, 2 e 3. Desse jeito. Deixa eu colocar minha linha pra cá que tá caindo. E no próximo ponto, eu faço novamente 3 pontos altos. Sempre deixando esse fio
pra trás, pra poder ficar bem escondido. 2 e 3. Deixando a argolinha. Desse jeito, venho e puxo meus fios todos. Faço novamente as 3 correntinhas. Desse jeito. E agora eu vou completar toda a minha carreira fazendo os pontos altos. Bom, já coloquei a nossa linha aqui na parte de cima da nossa flor e eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Agora, a gente vai fazer um ponto alto aqui dentro. E esse fio, ele tem que ficar escondido, então a gente vai colocar ele pra trás. E todos os outros pontos altos que a gente for fazer, ele vai ficar por cima desse daí, pra ficar bem escondido. Temos 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. E, novamente, a gente vai fazer 2 pontos altos de novo. Ficando com um total de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. E vou fazer 3 pontos altos nesse espaço. Vou fazer uma correntinha novamente e mais 3 pontos altos nesse espaço. E ela vai ficar desse jeito aqui. Venho novamente e faço uma correntinha. E nesse ponto, a gente vai copiar de novo. Então, a gente vai fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Desse jeito, vamos subir 2 correntinhas. E vamos fazer 2 pontos altos novamente. Desse jeito que tem que ficar. Faço uma correntinha. E no próximo ponto, faço novamente os 3 pontos altos. Ficando desse jeito. Faço uma correntinha. E novamente, no próximo ponto, eu vou fazer 3 pontos altos. Desse jeito, novamente, uma correntinha. E aqui, nesse espaço, a gente vai repetir novamente os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E a gente vai fazer isso por todos esses pontos até chegar na parte de cima. Terminei aqui de fazer essa parte e a linha deu certinho pra poder fazer toda a volta. Então, agora eu vou puxar ela aqui e vou colocar ela pra trás. Desse jeito aqui. Então, a nossa primeira parte da nossa flor, ela tá desse jeito. E agora eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto. E aqui, eu vou fazer ela reta do mesmo jeito. Só que aqui, onde a gente fez essa parte, eu vou colocar 3 pontos altos aqui dentro, uma correntinha e mais 3 pontos altos, para ela poder ficar maiorzinho. Bom, terminei de fazer aquela parte e aqui já tá desse jeito. Eu só fui seguindo ponto alto sobre ponto alto. E aqui onde foi que eu falei, temos 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos. E só. Bom, 2 avisos super importantes, que é o vídeo do Square e onde eu falo sobre a costura, eu acabei apagando sem querer, então eu perdi esse vídeo, mas basicamente o square comum é formado por 4 bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas ou uma correntinha, mas geralmente são 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, até ficar no tamanho do square da nossa flor. A parte da costura, eu usei a agulha de tapeceiro e a linha da mesma cor, que é a gardênia, para poder fazer a costura. Na parte do square, isso vai depender muito, isso é a segunda vez. Isso vai depender muito do tamanho da sua criança. No meu caso, eu fiz apenas 4 squares só, com os 3 da flor que a gente já tinha.
Então, esse foi o tamanho que eu fiz. Então, depende muito do tamanho da sua criança. Tanto os squares, a quantidade pode aumentar um ou pode diminuir um, ok? Então, esses foram os dois avisos bem importantes. Então, bora continuar o vídeo. Terminei de costurar todas essas partes daqui. E aqui eu fiz 4 squares. Então, aqui tem 2 desse lado e do outro lado tem 2. E agora, eu vou costurar os 2 lados daqui pra gente poder terminar essa parte aqui da costura da nossa parte de cima. Pra gente vir fazer os nossos pontos altos aqui e fazer ponto alto, pra gente poder fazer ponto baixo aqui e fazer ponto baixo aqui também. Nessa parte de baixo. Na parte de baixo, eu decidi que eu quero fazer um babado, igualzinho eu fiz no meu vestido. Então, nessa parte eu vou fazer ponto alto. Então, nessa parte eu vou fazer ponto baixo e vou fazer uma carreira de ponto leque. E aqui em cima vai ser só ponto baixo mesmo. Então, agora eu vou costurar essa parte daqui. Pra poder eles ficarem juntinhos, eu vou estar usando o meu clipe, mas você pode usar o seu marcador, se você tiver um. Vou colocar aqui, desse lado. E com a minha agulha de tapeceiro e com o fio da mesma linha, eu vou começar a costurar essa parte daqui. Então, tem que ficar desse jeito assim, tanto nessa parte quanto na outra. E aqui eu já venho com a minha costura. Desse jeito aqui, eu vou fazer por toda essa parte. E eu vou pegar nas duas alcinhas. Não vou fazer em uma alcinha só, eu vou pegar nas duas. Então, vai ficar desse jeito quando a gente terminar. Ela vai ficar desse jeito aqui, ó, bem fechadinha quando a gente terminar de costurar tudo. Colocando esse fio pra cá, pra poder ele ficar escondido também. Aqui já faço um nó, nosso penúltimo ponto, e no nosso último ponto a gente faz um nozinho também. Desse jeito aqui, aí a gente vira e tá desse jeito aqui a costura. Então, agora, eu vou cortar essa parte da linha. E tá desse jeito. Agora, eu vou medir de novo pra ver se tá certo o tamanho, se não precisa aumentar ou diminuir. E vou voltar pra gente poder fazer essa parte aqui, tanto de cima quanto a de baixo, pra gente colocar o nosso tecido. Bom, já tô aqui com a minha linha rosa amarrada aqui, e agora eu vou subir uma correntinha pra gente começar a fazer o nosso ponto baixo. Fiz aqui a minha primeira correntinha e no próximo ponto eu vou puxar também a nossa alcinha e vou colocar esse pedacinho que ficou para poder ficar por dentro do nosso ponto baixo. Então, eu venho e puxo a argolinha desse jeito aqui, esse ponto sempre para trás, a gente vai fazer no próximo ponto, a gente vem e faz novamente uma argolinha, puxa o nosso fio e passa, começando a fazer nosso ponto baixo.
Bom, ele tá desse jeito aqui, e agora eu vou fazer ele por toda a carreira pra gente voltar e fazer o ponto leque. Voltei aqui e já fiz tudo, então aqui onde tá com o meu ponto, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3, desse jeito. E aqui dentro, onde desse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Desse jeito aqui. Agora eu vou subir 2 correntinhas. E vou fazer 2 pontos altos novamente. Desse jeito aqui, a gente tem o nosso primeiro ponto leque. Eu faço uma correntinha. E aqui, eu vou pular 2 pontos. Então, 1, 2. E no terceiro, eu faço novamente um ponto alto. 2 pontos altos. Desse jeito, sempre o mesmo ponto. 2 correntinhas. E novamente, mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto que a gente fez os 2 primeiros. Desse jeito assim que ele tem que ficar. Faço uma correntinha, pulo 2 pontos de base, e no terceiro eu faço 2 pontos altos. Duas correntinhas novamente, mais 2 pontos altos. Ficando desse jeito, a gente tem 3 pontos altos agora. E por toda a carreira eu vou fazer esses pontos altos. Terminei de fazer a nossa carreira todinha e o nosso ponto leque ficou desse jeito, tanto na frente quanto atrás. Eu achei que ficou bem bonitinho o acabamento. Na parte de cima a gente vai fazer a alça e desse jeito agora eu vou colocar o tecido. Bom, terminei. Também já coloquei as alças. Aqui para fazer as alças, eu fiz ponto alto, uma correntinha de separação, ponto alto, correntinha de separação, ponto alto, correntinha de separação e mais um ponto alto. E eu fiz um total de 27 carreirinhas de ponto alto. E aqui eu costurei ele com a própria agulha. Assim que eu terminei de fazer o ponto alto, eu já costurei. E ele já ficou desse jeito aqui. Então, já fiz isso nos dois lados. E o meu tecido, ele já coloquei. E eu tenho uma franzidinha aqui na parte de cima. E eu quis colocar 2 babados. Então, aqui embaixo, ele ficou bem franzidinho embaixo. Por conta de mais um babado que eu coloquei. Então, terminei a parte do meu vestido todinha. E esse foi o resultado do meu vestido. O caimento do tecido, ele ficou bem levinho, até porque o tecido é leve. E a parte de cima, ele ficou bem certinho também. Só ficou um pouquinho largo, mas com a alça nem dá pra perceber. E também eu não queria algo justo. Então, esse foi o resultado do meu vestido. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo!